Fernando Teodoro. É um empresário de luxo, escritor, autodidata, palestrante, pesquisador, especialista do comportamento humano e mais um monte de outras qualidades que eu vou deixar ele mesmo contar para vocês. Seja muito bem-vindo, Fernando. É uma honra estar aqui com você e com seus telespectadores. Olha, teve um monte de diversidade, mas chegou, né? A chuva tentou aí nos afastar, mas ele veio e chegou pontualmente no momento da entrevista dele, pessoal. Já estava até preocupada, mas eu falei, o que é para ser, vai ser. Foi uma conexão incrível que nós fizemos lá no programa The One, na semana passada. Verdade. E foi empatia à primeira vista. E quando eu quando o Paulo, né, começou a falar do Fernando para mim, eu disse, eu já quero ele no meu programa, porque a gente está a serviço da vida, como eu falo o tempo todo. E o quanto é importante a gente conhecer essas novas ferramentas e essas possibilidades, né? Sem dúvida, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre neuroquântica. É isso mesmo? A metafísica do ser. Então, me explica lá para o telespectador o que é neuroquântica. Neuroquântica. Até engasgo para falar aqui. Neuroquântica é um processo educacional que explica como melhor utilizar o nosso cérebro através da comunicação verbal e não verbal para transformar dificuldades e conflitos internos em poderosos recursos e habilidades comportamentais com o objetivo de fazer emergir a melhor versão de si mesmo, com percepção e sensação do infinito e aprimoramento cognitivo. Olha que incrível, né? Nós estávamos falando anteriormente a reprogramação do nosso corpo e o quanto nós temos que estar conectado, corpo, mente e alma. A gente fala isso o tempo todo. Por mais que nós temos várias informações hoje nas redes sociais, mas nada mais importante e especial de ter alguém nos explicando, né? Pegando a nossa mão e dizendo o caminho, como que faz todo esse processo, né? Você acredita que o ser humano ele está pronto para viver essa experiência? Totalmente pronto. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Verdade. E o medo simplesmente é uma falta de reflexão. Quando você conhece, você domina. E quando você domina, você faz bem. E nós já nascemos com todo o nosso potencial necessário para usufruir o melhor da vida. Mas acontece que quando nascemos, quando chegamos a este mundo, nós nos deparamos com diversos conflitos, né? E esses conflitos geram emoções negativas. Mas quando nós superamos, a gente parte para outra, mas superamos, mas não deletamos, fica guardado e aí acumula. Será que Num dado momento, quando você pensa que você vai acertar, puxa, errei de novo. Será que é por isso que a gente fala tanto que crescer dói? Porque ao nascer dói. Sim. E aí a gente fala muito isso, né? Crescer dói. E será que é por isso que muitas vezes para crescer o ser humano acredita que ele tem que passar por toda a via dolorosa e assim ele vai evoluir? O mundo não foi feito para crianças, por isso é que crescemos. Crianças não têm responsabilidade, não prosperam, é bem isso mesmo, não se relaciona, né? É verdade. Como é importante. Então, o que acontece conosco? Nós temos todo o potencial, toda a condição para sermos o melhor, para fazermos o melhor. Eu sei que o entrevistado aqui sou eu, mas eu vou te fazer uma pergunta para que os nossos telespectadores possam expandir o seu canal de entendimento. Onde você mora, Fran? Cerquilho. Onde você mora? Cerquilho, São Paulo, Sorocaba, Campinas, Jundiaí? Tá bom, eu vou quebrar um paradigma. Eu vou dizer que você não mora em nenhum desses lugares. Sabe onde você mora? Onde? No planeta Terra. E neste planeta onde você mora, ele está numa inclinação de 23,7 graus para te proporcionar as 4 estações tropicais do ano. E este planeta que você mora, ele é
circunferenciado por uma lua maravilhosa. Os dois juntos estão em torno do Sol, protegido por outros planetas. E tudo isso blindado dentro de uma Via Láctea. Então você não tem tempestades cósmicas, você não é atingido por tempestades cósmicas, você não tem meteoro de grande proporção atingindo a sua Terra, você está protegido. E no mesmo momento que está num grande movimento, a 730 km por hora, estamos aqui confortáveis. Sensacional, né? E a Via Láctea é vizinha de mais de bilhões de outras galáxias, de Via Lácteas. Então, peraí, você mora numa casa, numa cidade, num bairro? Não, você é cósmico. Você é um ser especial, elevadíssimo. Mas quando você se limita, eu sou este corpo, eu tenho essa casa, eu sou esse carro, você está limitando ao máximo as suas possibilidades. Quebrei um paradigma ou não? Total. Eu quero morar nesse mundo. Não moro mais na cidade de Serquilho. Né? É muito incrível mesmo, né? Quando a gente realmente está aberta aos conhecimentos, né? Porque sem dúvida. As pessoas falam muito disso, né? Da gente olhar para além do aparente, para a gente dar essa oportunidade, e muitas vezes nós mesmos estamos ali trancafiados ali naquela cidadezinha ou naquele mito ou naquela crença familiar que muitas vezes a gente tem, e a gente acaba acreditando que a gente tem que ser aquilo porque o meu pai quer, porque minha mãe quer, ou porque a sociedade me impõe, né? O currículo, né? E aí eu começo a ter um monte de dificuldade porque eu tento agradar o outro e esqueço de mim mesmo. E é daí que vem as crenças limitantes, né? Sim, e aí quando eu descubro que eu tenho um universo inteiro, né? Que eu posso explorar, que eu posso realmente ressignificar o quanto isso realmente é transformador. Quer ver um outro paradigma? Porque o objetivo é propor um entendimento que você tem uma versão muito mais aprimorada, uma versão muito maior do que aquela que você imagina. Tem uma pergunta que é muito simples, mas eu não vou por ela agora, mas eu já deixo ela aqui para satisfazer a curiosidade. Quem é você? Uma pergunta simples, mas se tiver 20 pessoas aqui e perguntar para cada uma delas o quem é você, haverá 20 respostas diferentes. E a sabedoria diz o seguinte: quando há muitas respostas para uma mesma pergunta, é sinal que ninguém sabe de nada. Mas não é esse o paradigma que eu vou quebrar agora. Eu vou quebrar um outro paradigma para ver o tamanho da sua mente, da sua alma, que você não está limitado neste corpo. É deselegante perguntar para uma mulher quantos anos ela tem. Então eu não vou fazer essa pergunta. Mas eu vou perguntar para aquele que está lá atrás. Quantos anos você tem? 29. Eu vou dizer que ele não tem 29 anos. Se você falar que você tem 30, eu vou falar que você não tem 30. Se você falar que você tem 40 anos, eu vou falar que você não tem 40 anos. Foi dito pelo Criador que o máximo da idade de um homem ou de um ser humano é de 120 anos. Se ele me respondeu que ele tem 40, eu vou falar, você não tem 40. Você tem aí aproximados 80 anos. Porque 40 é o que ele já viveu. Vamos parar de pensar no que você já viveu. O que te resta viver? Uns 80. Quebrei outro paradigma ou não? Sim, com certeza. É o olhar, né? Como você olha para aquilo, né? Enquanto isso é transformador. Você sabe que esses dias eu tenho falado muito sobre o quanto eu tenho me sentido bem. Eu posso falar, viu? Eu não tenho problema com a minha idade. Eu tenho 40 anos e eu falo que foi a melhor idade. Eu queria poder congelar. 70 anos. Não, 70 anos ainda. E aí eu disse, poxa, eu tô na melhor idade, eu tô numa idade maravilhosa e eu gostaria de me congelar aqui, porque tá tudo bem. Eu cheguei nos meus 40 da forma como eu gostaria. Sim, sim. E às vezes as pessoas têm essa vergonha, e é um paradigma realmente a dizer, eu tô envelhecendo, não, mas como eu quero passar daqui adiante, né? Quanto eu quero viver saudável, ou transformando e ressignificando o tempo todo, né? Exatamente. Nós temos 2 dias no ano em que nós não podemos fazer absolutamente nada. O primeiro dia se chama ontem. E o segundo dia é amanhã. Significa dizer que nós só temos o aqui e agora para viver. Porque o que passou não volta mais e o que vem ainda não chegou. Então você tem o aqui e agora.
Então, a melhor maneira de você se preparar para o seu futuro é você colocar toda a sua atenção, toda a sua dedicação, alegria, felicidade naquilo que você estiver fazendo hoje. Só hoje é possível você viver. Amanhã é um presente. Amanhã é um presente. E amanhã é outro dia, tudo se renova. E é interessante que quando amanhece o dia, aquele dia nunca existiu, é o primeiro da nossa vida. Sim. Então, quando você abre os olhos e que você começa a prestar atenção, obrigado, meu Deus, obrigado, universo, por mais este presente que eu vou viver hoje intensamente, com sabedoria, com amor, com dedicação, você vai bem o dia. Isso é tão real que eu falo que a gente está muito automático, né? Eu acredito que a maioria das pessoas acordam já com o despertador tocando, toma aquele café que nem sabe o que está comendo, vai para o trabalho, enfrenta trânsito, já fica bravo, emburrado o dia todo e esquece de agradecer o dia, né? Quanto é importante. Eu falo isso porque muitas vezes eu também faço esse batidão. Sim. E aí quando eu me toco, eu falo, meu Deus. E aí, quando eu vou lá e ressignifico, agradeço, como o dia realmente é transformador. Os clientes que vêm para o escritório realmente já são clientes que estão mais leves, são clientes que estão ali bem resolvidos. E o dia que eu não agradeço, muitas vezes eu encontro o quê? Problemas. Dificuldades, tanto da minha vida pessoal, como até mesmo dos clientes que eu vou encontrar durante o dia, né? Mas, Fernando, você criou, né? Você desenvolveu, na verdade, uma metodologia da neuroquântica. Perfeito. Como que foi isso? Como que você trabalha a neuroquântica? Como você bem anunciou, há 25 anos eu trabalho no mercado do luxo, com a alta costura, sob medida. Então, eu trabalho com camisas sob medidas e ternos sob medidas para um público de luxo. Coisa de luxo. Né? Quando eu vou até um cliente, é aproximadamente 15, no máximo 20 minutos para ele escolher os tecidos para confeccionar a camisa ou terno dele, eu tomar as medidas e nós fechamos o negócio. Os outros 15, 20, 30 minutos é falando sobre a vida, sobre família, sobre negócios, sobre os sócios, sobre o carro que comprou, sobre o negócio que deu certo, o negócio que não deu certo. Imagina você falar com pessoas de sucesso, ouvir pessoas de sucesso durante 20 anos sobre essas coisas. Você desenvolve um conhecimento, uma experiência. E eu peguei amor por isso. Além do que, eu sou um profundo estudioso das Escrituras Sagradas. É o livro imperecível. Sim. E aí, por conta deste gosto de lidar com o ser humano, por conta dessa leitura diária que eu faço das Escrituras Sagradas, eu também fiz a formação de psicanálise, hipnose e fiz a formação também de PNL, Programação Neurolinguística. Quando eu terminei a psicanálise, falei, nossa, Freud é o cara. O cara conhece de tudo. Aí eu fui para a hipnose. Quando eu terminei a hipnose, falei, não, Freud não é o cara. Faltava a hipnose para ele ser o cara. Apesar que... ele complementando o outro, isso, né? Ele usou a hipnose, mas depois abandonou. Você estudando lá a história, você vai saber o porquê. E aí eu falei, um só é falho, os dois juntos é complemento. Mas eu senti que faltava uma liga, que era um elemento de comunicação eficiente. Aí eu fiz programação neurolinguística. Que é sensacional, né? Aí, caracas, agora sim, eu tenho as ferramentas. Mas como eu vou falar de 3 ferramentas ao mesmo tempo? Eu vou confundir o meu cliente no meu consultório? Tem um consultório em Alphaville agora. Aí eu reuni essas 3 ferramentas debaixo de um só guarda-chuva que eu chamo de neuroquântica. Neuro, sistema nervoso central e autônomo, e quântica é toda a energia que nós temos, né? Elétrica, magnética, eólica, eletromagnética. E aí eu desenvolvi uma metodologia que se chama neuroquântica metafísica do ser. Por que metafísica do ser? Porque 5% da nossa realidade é aparente. Os outros 95% é invisível. Como assim, Fernando? Vamos lá.
Nós experimentamos ou experienciamos este mundo através dos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. A distância entre mim e essa câmera, se nós estivéssemos na supervisão, seria impossível de você me ver ou te ver, de tantas interferências que tem aqui. Concorda ou não? Sim. Está passando ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de internet, ondas da aviação. Há muitas, sem falar dos seres espirituais, anjos, demônios e os ETs, os extra... As sereias. É verdade? Nós não estamos sozinhos nesse planeta. Sim. Então, em nível de realidade aparente, nós acessamos apenas 5% do que existe. Os outros 95% é da realidade invisível. Por exemplo, o ar que nós respiramos, você vê? Não. Ele permeia todo o espaço a uma altura de 700 quilômetros ou 7.000 quilômetros na atmosfera. Esse é o ar. O som, você ouve, mas você não põe no carrinho de mão. Por quê? Porque ele pertence à realidade invisível. As palavras que ecoam, a oração que atravessa o cosmos, nós ouvimos a palavra, mas ninguém pega a palavra. Por quê? Porque ela pertence à realidade invisível. Então, amor, alegria, felicidade, são coisas que nós sentimos, que nós usamos, mas não pegamos, porque ela pertence a outra realidade. Sensacional. Antes de você terminar, o assunto tá muito incrível. Eu tô aqui, vocês perceberam, né? Que eu tô até muda aqui. Que é um assunto que me chama muita atenção. Porque é da natureza. É da natureza dela. É um assunto... Eu sou também advogada sistêmica, como a gente até conversou. Sim. Então, para mim, esse é um assunto que faz muito sentido. Perfeito. E eu tento utilizar um pouquinho de cada ferramenta também no meu dia a dia. Então, enquanto isso transformou a minha advocacia, né? Sim, sim. Mas, antes da gente continuar, aproveita. Se você em casa já tem uma pergunta, já tá com uma dúvida, já manda aí para nós, que ele vai poder responder aqui pra gente ao vivo. Olha que oportunidade. Mas eu preciso apresentar para vocês as cidades que também está vendo o programa Conectando Família. Vou apresentar para vocês um pouquinho de onde eu estive nesse final de semana. Olá, família brasileira! A TV Cidade Jardim está localizada aqui na cidade de Tietê há 3 anos, é isso mesmo. E junto com o programa Conectando Famílias. Então não perca a nossa programação e as cidades onde nós estaremos conectados com você e a sua família. É isso aí, família brasileira! Nós também já estamos aqui em Porto Feliz e hoje eu trouxe para vocês uma super dica, aproveitando esse momento, no Monumento aos Bandeirantes, à beira do Rio Tietê. É isso aí, você que é daqui de Porto Feliz também já pode se conectar no programa Conectando Famílias da TV Cidade Jardim. Olha só onde o nosso programa chegou. Hoje nós estamos na cidade de Itu, a cidade conhecida como Tudo Exagerado. E nós estamos em um parque temático, onde tudo aqui é muito grande e também está conectado no programa Conectando Famílias. Nós também já chegamos aqui na cidade de Votorantim e você assiste o nosso programa no canal 8. Uma curiosidade aqui da cidade de Votorantim, a cidade mais populosa da região metropolitana de Sorocaba. E também está ligadinha no programa Conectando Família pela TV Cidade Jardim no canal 8. O programa Conectando Família também já chegou aqui na cidade de Itapetininga junto com a TV Cidade Jardim, no seu canal 8 da TV NET e da Vivo TV. Olá, Cerquilho! Ainda vocês não têm o sinal da TV Cidade Jardim, mas vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Então não perca todas as terças ao vivo às 20 horas. E Cerquilho tem o privilégio de ter a honra que as gravações são realizadas todas as terças aqui na cidade de Cerquilho. Então você não pode perder e fica ligadinho com a gente, conectando você e a sua família.
bate-papo mais sensacional, né? Hoje, sinceramente, eu tô aqui até sem fôlego. Estou no meu mundo de Bob. Literalmente com o meu mapa aqui desenhando e redesenhando. Isso é muito gostoso. E a gente fica muito feliz de trazer tanto conteúdo com qualidade e tanta informação, tanta experiência. E para a gente poder, de verdade, né, ampliar aí a nossa consciência. Quero agradecer todas as cidades que eu estive presente, onde eu recebi carinhosamente o carinho de vocês. Votorantim, Porto Feliz, Itu, Itapetininga, que está aí ligadinho com a gente. Um super beijo para vocês, viu? Tem muitas perguntas aqui para o doutor, mas antes de eu terminar as minhas perguntas, tem alguma pergunta ao vivo? Então eu vou para as minhas, gente, porque tem muita pergunta aqui. Fernando, após a descoberta da neuroquântica, né? Quem é o Fernando? Fernando Teodoro. Bom, uma introdução. Se um dia resolverem contar a minha história, que digam que eu procurei andar com Deus, que digam que eu aprendi de Nosso Senhor Yeshua e de nenhum outro, apenas isso. Por quê? Porque todo conhecimento já está no mundo. O que nós temos que fazer é captar, ir atrás, conhecer. Fernando Teodoro, quem sou eu? Foi a pergunta que eu fiz, né? Quem é você, Quem né? é e você você? me devolveu a pergunta. Achou que não ia responder para nós. É interessante essa pergunta, porque essa pergunta, há uns 4.000 anos atrás, foi feita para o nosso próprio Criador. Então, quem é você? Fernando? Não, é o seu nome. Eu sou especialista da área do comportamento humano. Não, é a sua profissão. Quem é você? Eu sou o que sou e serei aquilo que mostrar ser. Não adianta você me falar que você é milionário, que você mora numa mansão, que você tem um carro último tipo, que você tem uma esposa maravilhosa, os filhos. Não, você é aquilo que você mostra ser. Em relação ao dinheiro, o dinheiro é uma energia que só potencializa aquilo que você já é. Se você é um mau caráter, quanto mais dinheiro você tiver, mais mau caráter você vai ser. Se você é uma pessoa do bem, é uma pessoa amorosa, dedicada, carismática, quando você tiver mais dinheiro, mais disso você vai ser. Isso é muito verdade, né? Então, a gente é natural nós querermos, pelo desejo que o ser humano tem nato de querer se sentir importante, falar que eu sou bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho... Não é o ter, é o ser que conta. Infelizmente, hoje vivemos numa sociedade que prioriza, que valoriza o ter e não o ser. Mas, por que o ter e não o ser? Ou por que o ser e não o ter? Por quê? Porque tudo está linkado à felicidade. Se a sua referência de felicidade é externa, ou seja, eu preciso ter para ser feliz, quando você deixar de ter, você deixa de ser feliz. Porém, se a sua felicidade é de referência interna, você não depende do ambiente, da circunstância e das coisas para ser feliz, o mundo pode acabar em barranco. Você vai continuar no seu equilíbrio. Você vai continuar sendo feliz, porque a sua felicidade não depende do que você tem, mas do que você é dentro de você. Exatamente. Essa até era uma perguntinha que eu acabei não te fazendo, que é, na verdade, o que é inteligência no sucesso, felicidade no contexto da neurolinguística. Seria exatamente o que você já respondeu? Sim, quando eu dou palestras, e até mesmo no meu consultório, há uma necessidade de nós definirmos alguns parâmetros, algumas palavras, para a gente experienciar melhor a vida. Sucesso é a mesma coisa. Se tiver 20 pessoas numa sala e perguntar o que é sucesso, cada um vai ter uma resposta diferente, porque o sucesso vai estar baseado na experiência de cada um, na expectativa de cada um. Porém, o que é interessante para que a comunicação seja linear, compreensível para todos? Que haja uma só definição que todos concordem. Então eu vou fazer uma proposta. Eu vou apresentar uma definição para o sucesso que seja bom para todos, independente da tua experiência, dos seus desejos. Sucesso é conseguir aquilo que você quer. Seja um alfinete ou um avião, o que você conseguiu era o que você queria, você teve sucesso. Sim. Diferente de felicidade. Felicidade é querer aquilo que você conseguiu. Não importa.
Eu tive o sucesso porque eu comprei o meu primeiro carro. Poxa, mas eu não sou feliz porque eu não queria esse carro, eu queria aquele carro. Inteligência. Antigamente, inteligente era quem estudava bem, quem estudava muito, mas está provado pelos cases de sucesso que inteligência não tem nada a ver com estudos. Então, inteligência é a capacidade que o ser humano tem de fazer distinções. Quanto maior o número de distinção você faz mediante qualquer objeto ou situação, mais inteligente você vai ser em relação àquilo. Eu tenho um relógio, está aqui meu relógio. Quanto mais detalhes eu conseguir distinguir neste equipamento, mais inteligente com relação ao meu relógio eu vou ser. Em suma, todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. É verdade. Muitas vezes a gente fala muito isso, né? A importância da gente realmente saber e buscar informação. Então, quando eu me especializo naquilo, eu acabo não sendo mais ignorante naquele assunto, né? Mas eu preciso ampliar ainda mais, né? Eu acho que está aí para a gente poder adquirir mais conhecimentos, né? E sabe o que é interessante, Fran? É assim. Se você quer se formar em direito, quantos anos você tem que estudar? 5, 6 anos? 5 anos. Quer dizer, para a vida toda. 5 anos para você ter o diploma. Para começar. Sim, para começar. Medicina, a mesma coisa. Engenharia, a mesma coisa. Áreas, né? Todas as áreas. Tá aí para você se conhecer a si mesmo. Não teria que estudar? A vida inteira. Você falando tudo isso, eu falo, se o ser humano desse essa oportunidade, né? Porque muitos não dão, né? Não deixam chegar, até por conta das suas próprias crenças, né? Que limita a gente a tudo, mas ainda algumas pessoas têm essa dificuldade. O quanto seria muito importante. Isso teria que estar dentro da sala de aula. O aluno, né? Na primeira infância, que nem quando você fala da nossa mente, né? Então, 95% está lá tudo no nosso inconsciente, né? Tá lá guardadinho. Porque são os traumas da nossa primeira infância. Né? São as coisas que aconteceram, às vezes um parto difícil, a forma como o seu pai ou sua mãe te tratou, um divórcio que muitas vezes impacta demais na vida do ser humano. E aí ele vai para a vida adulta com dificuldade de se relacionar, ele vai para a vida adulta, não consegue prosperar financeiramente, até em vários aspectos. Por quê? Porque ele não sabe trabalhar a mente, ele não sabe quebrar esses paradigmas. Exatamente. Porque ele entende, como eu disse até, né? Eu peguei um ganchinho e disse, dói nascer. E a gente acredita que para prosperar, para a gente crescer, também dói. Mas porque a gente cresceu ouvindo isso, né? E aí a gente acha que é aquilo e a gente não quer mais quebrar aquilo. E eu falar, não, se eu não sofrer, eu não sou digna de tal coisa. Eu falo que é um exemplo, é muito claro. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar cedo. E eu sempre pedi para Deus que eu queria ter uma disciplina na minha vida de acordar a hora que eu quisesse, fazer a minha rotina e trabalhar do jeito que eu quis. E aí eu conquistei esse momento. E aí eu sinto um peso, porque a sociedade, até mesmo as pessoas mais próximas, me cobram, né? Nossa, ela chega no escritório 10, 11 horas da manhã. Mas vão ver que eu saio às 3, 4 horas da manhã, entendeu? Mas as pessoas têm isso porque é um paradigma, né? E isso é pesado muitas vezes para mim, porque eu não consegui trabalhar isso, mas porque eu cresci ouvindo. E o quanto é difícil. Então eu venho para a vida adulta, eu sei que tá tudo bem, mas por conta da minha referência familiar, daquilo que a minha família entende que é o normal, que é o tradicional, chegar às 7 da manhã e sair às 5 horas da tarde. Eu sou a única da família, a ovelha negra, né? A pura ovelha negra, que chega às 10, chega a 1 e vai embora meia-noite, 2 horas da manhã, então eu tô fora do padrão. Então, quanto também, eu tô dando um exemplo para vocês entenderem o quanto é importante. Eu mesmo nesse processo, eu estou já há 4 anos trabalhando toda essa parte de autoconhecimento. Transformei já muito a minha vida, a minha advocacia, e como eu gostaria que mais pessoas tivessem essa oportunidade, né? E o quanto é difícil, né? Não é difícil. É muito difícil porque, devido ao histórico, as pessoas estão sempre te cobrando o histórico. Mas a frase do dia é a seguinte: não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Que lindo. Não me procure no meu passado. Aquele lá que você conheceu não existe mais. Eu me aperfeiçoei, eu busquei conhecimento, eu evoluí, eu consegui os meus privilégios, eu tenho o direito de usufruir a minha vida a maneira que me é permitida dentro daquele ambiente que eu criei.
Exatamente, eu falo que uma das coisas que eu tenho admirado a mim mesma Sim. é justamente essa possibilidade de mudar de opinião o tempo todo e de me transformar Sim. diariamente. Então hoje eu estou dizendo que eu concordo, que eu penso, e amanhã eu estou apta. Não penso mais assim, não é isso que eu quero mais para minha vida. Então, quanto é bacana a gente reconhecer isso e poder realmente se transformar Sim, diariamente, né? sim. Viver um dia de cada vez. Você é livre em todos os aspectos. Quando você está numa prisão sem tranca, sem amarra, essa prisão é uma prisão emocional. Sim. É um gatilho que foi disparado diante de alguma situação que você está vivendo, que te traz aquela emoção negativa e que te trava, que prende. Então, a regra do jogo é procurar entender. Raiva, mágoa, perdão são inquilinos que moram na tua mente, no teu coração, sem pagar aluguel. É o veneno que você toma querendo que o outro morra. Sim. Você tem que expulsar essas coisas de dentro de você. Eu tenho raiva de você. A raiva está em mim. Quem vai sofrer com essa raiva sou eu, não é você. Então, por que eu tenho que admitir essa raiva dentro de mim, sendo que só eu estou sentindo? Só você, exatamente. Então, expulse os inquilinos indesejados de dentro do seu coração. Aqueles que não pagam aluguel, ainda fica te enchendo os patovar. É isso mesmo. Gente, olha, a gente está quase finalizando, mas eu tenho que fazer essa outra pergunta. Você deixou muito claro, né, que o seu manual, você tem um manual da vida, que é a Sagrada Escritura. Sim. Eu sempre digo isso, né? Se a gente pudesse, se a gente realmente conseguisse olhar para o manual da vida, que está tudo ali. Tudo, né? Tudo, como a gente cuida tudo. do nosso corpo, como a gente cuida da nossa mente, como é que a gente prospera na vida, como é que a gente quebra as nossas próprias crenças. Está tudo lá no manual da vida, mas a gente é um pouco desobediente. Ainda a gente tem... Sim. Né? A gente é muito desobediente e o quanto é difícil ser obediente. Mas você acredita que a espiritualidade, até a própria crença, ela pode andar junto? Totalmente. Ela pode, totalmente. Né? Elas caminham juntas. A ciência, a espiritualidade e a própria crença. Sim. Eu aumentei aí uma... Olha, modéstia à parte, eu tenho um grau de espiritualidade bem desenvolvido, mas isso não tem vínculo com religião. Porque eu não faço parte de religião alguma, por eu entender que Deus está em toda parte. Em toda parte eu vejo Deus. Eu vejo Deus na Fran, eu vejo Deus nos câmeras, na técnica, aonde quer que eu olhe. Eu vejo Deus nesse sofá, naquela câmera, eu vejo Deus em toda parte, porque tudo é criação dele, tudo é extensão dele através de mim. Então, eu não preciso estar limitado. Por isso que eu desenvolvi neuroquântica. Neuroquântica, eu costumo dizer que a religião não explica, a ciência não pesquisa e a tecnologia não conhece, porque a neuroquântica é a nossa essência, é a nossa alma. É única, né? É única. E Deus não faz cópia de pessoas. Você é o milagre único da natureza. Jamais eu vou encontrar no outro planeta uma pessoa igual a você. Então, a Fran é um milagre único. Eu não vou conhecer jamais outra pessoa como ela. É um milagre eu estar aqui com ela e com você. É isso mesmo. Que delícia de bate-papo. Meu Deus, tem alguma pergunta ao vivo? Tem alguma pergunta ou algum ensinamento que você fala, olha, eu preciso deixar isso como uma mensagem. Eu preciso falar isso, que talvez a gente não deu essa oportunidade para você, porque o tempo realmente é muito curto. Eu queria ficar horas aqui debatendo sobre isso. É assunto para a vida, literalmente. É verdade, que bom que a gente tem essa oportunidade de ir renovando, porque hoje você está me falando isso. Eu tenho certeza que para muitas pessoas aí de casa não fez sentido algum, para outras já virou uma chave. Tem outras que já tá lá nas redes sociais do Fernando Teodoro querendo saber tudo que ele está nos falando, porque não é o momento das pessoas, tem hora que não é o seu momento. Então, cada vez que você ouve, é um start, né? Então, quanto isso é fenomenal. Então, hoje eu estou ouvindo e realmente eu assimilei muita coisa, eu acho transformador, eu acho muito bacana. Eu espero que vocês aí de casa também tenham aproveitado, porque hoje o nosso programa foi sensacional. O que a gente falou aqui foi tudo para transformar a vida de vocês e dentro para fora, né? Desde quem está aí em busca de um regime, quem aí está querendo fazer uma reeducação alimentar, está querendo transformar a sua vida, benefícios para quem tem outros problemas de saúde, e a gente sabe que a alimentação é um leque. Aí trago você que vem falar sobre a mente do ser humano, quanto isso também é transformador. Sem dúvida. E é cura, né? Sem dúvida. Quando a gente também trabalha a mente, quanta cura a gente também traz, né? Eu sou a causa e a solução dos meus problemas. Aonde começa a doença?
A doença, ela começa nas suas emoções. Cientificamente já está provado que se você é uma pessoa raivosa, se você é uma pessoa estressada, esse estresse faz com que você desequilibre o seu sistema hormonal. O sistema hormonal vai desequilibrar o seu sistema molecular, que desestrutura o seu sistema celular e vai atingir o órgão mais fragilizado, com baixa imunidade. Aí você vai desenvolver uma doença. Quando a doença chega no seu corpo, é porque a sua alma já lutou de todas as formas para reverter a situação, aí não teve jeito. Aí foi para o corpo. Olha o poder da gente usar todas essas ferramentas e técnicas ao nosso favor, né? E poder ter uma vida mais saudável, Sem viver dúvida. um dia de cada vez, sem essa crise de ansiedade que o mundo se encontra, né? Nós Exatamente. estamos em um momento muito ansioso, querendo tudo para ontem. Eu falo que as redes sociais, a internet é uma ferramenta incrível que nos aproxima pessoas, Sem dúvida. faz conexões incríveis, mas ela também trouxe essa questão do imediatismo, né? E muitas vezes a gente precisa aprender a respeitar o processo. Então, na vida, tudo é um processo. E hoje nós estamos apresentando para vocês um processo de conhecimento que vale muito a pena. Vai depender muito do que você aí de casa vai fazer com todo esse conhecimento e transformar a vida de vocês. O que a Fran me pediu, que era para mim deixar para vocês, primeiro, Fernando Teodoro com HJR é o meu Instagram. E a minha dica aqui para vocês é o seguinte: nós temos um órgão, um computador super, que é o top, que é o cérebro. O cérebro é um órgão, né? O cérebro ele é um órgão exigente e ele necessita de todo o seu organismo para estar funcionando bem, principalmente o seu coração. Ele precisa das suas pernas, dos seus braços. E quando você cuida do seu corpo, da sua saúde, como a nossa querida nutricionista falou aqui, então você vai cuidar também da tua alma, do teu espírito. Você vai olhar no espelho e vai, puxa, uma boa alimentação, exercício. Então o seu cérebro, ele precisa do seu corpo saudável para você pensar coisas saudáveis e fazer coisas saudáveis. Uma coisa chama a outra. Então se você não cuidar do seu corpo, menos ainda você vai conseguir cuidar dos 95% do seu ser, que é a sua alma. Que sensacional, né? Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você ter vindo até aqui. Foi realmente uma honra, foi um assunto maravilhoso. Eu quero com certeza que você volte outras vezes aqui. Nosso programa está terminando, mas terça-feira que vem tem mais e eu tenho um encontro marcado com você ao vivo às 20 horas.